amigos, irmãos, estamos de volta, expressando gratidão ao Pai pela oportunidade de estarmos junto ao Cristo, trabalhando com Ele para essa obra maravilhosa que é o seu retorno. Os evangelhos relatam que, quando na pessoa de Jesus ele disse que quando ele voltasse, se daria como nos tempos de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento, faziam projetos de prosperidades, de sonhos, de muitas coisas, enfim. Ele relata que seria um período normal, assim como no tempo de Noé, como acontecia nessa passagem bíblica que ele relata no tempo de Noé. E seria um período que ele chamou do fim. O fim. Ele viria para nos preparar para este período do fim. Então ele viria em bom tempo para nos preparar para este fim. E nós sabemos que, pelo conhecimento que nós temos, essas cartas elas foram escritas no ano de 2000, salvo engano, o livro lançado no ano de 2001, mas foi nessa virada de milênio que essas cartas vieram. E já seguindo essas leituras, nós já estamos na carta 7, ele fala que realmente veio para nos preparar e preparar a humanidade para essa grande virada, essa grande transformação que ele chamou de um período de fim. Mas não seria o fim como nós entendemos pelas crenças, que seria o fim do mundo, acabasse tudo aqui. Não. O que acabaria seria em nossos mundos individuais as ilusões, a falta de conhecimento, a falta de entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, qual o real sentido da minha vida aqui. Então, seriam essas coisas que ele viria nos mostrar e esclarecer. Os evangelhos também relatam, e eu vou ler aqui nessa parte da segunda gravação da carta 7, eu vou ler um trecho aqui antes de iniciar a leitura, que ele diz assim: quando estive na terra, ele na pessoa de Jesus, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos, atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Ele diz que realmente é assim. Depois deste parágrafo anterior, que ele acaba de fazer a profecia dele, talvez você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Porque estas cartas e este conhecimento está espalhado já para o mundo inteiro. No mundo inteiro as pessoas já conhecem essas cartas. E por que nós afirmamos as verdades destas cartas, que elas são verdadeiras e são do Cristo? Porque nós esclarecemos isto com Ele, individualmente. Assim como você também, que acompanha o canal, tem que fazer. Porque nós não estamos aqui tentar a convencer ninguém e nem a doutrinar, mas afirmarmos o que o Cristo nos afirmou, que são verdadeiras estas palavras. Então, no início da carta 7, nós ouvimos o relato impressionante do milagre do que ele mesmo escreveu, porque o canal que recebia essas revelações desta carta confessa que realmente não foi ela que escreveu. E olha só o que ele ensina: o eu sou. E ele volta a falar isso para nos ensinar, e agora nós devemos entender quem este eu sou. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Porque
Este é o Cristo em nós, este eu sou, este é o Cristo em nós, a vida, a verdade e o caminho. Então, nós estamos aqui trabalhando com o Cristo, levando até você as leituras destas cartas, que para nós tem sido milagrosamente assim, importantíssimo na nossa vida. Esperamos que seja assim também na vida de vocês que acompanham este canal. Eu vou fazer a oração inicial com vocês e nós vamos, na sequência, a leitura da carta. Vamos orar. Pai, Mãe Vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, Pai. Gratidão. Vamos agora para a leitura. Nesta parte aqui, então, eu inicio com a palavra do Cristo dizendo assim. Diz o Cristo: uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional. Apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nada muda para ele. A ideia de que nós ofendíamos a Deus, que nós ofendíamos a Jesus, isto não é verdade. Ofendidos e ofensores somos nós mesmos, trabalhando nas atividades físicas do ego, pelos impulsos de ligação e rejeição. São com esses impulsos da nossa existência é que nós ofendemos e somos ofendidos. Cristo não. Ele continua: isso nunca enfraqueceu ou muda. Minhas atitudes são conscientemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento com um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Ele anseia por fazer isso por nós, porque Ele tem isso em próximo do perfeito. Ele tem esse poder próximo do perfeito para fazer tudo por nós. Diz ele: portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes de minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra,
tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas. Olha o que ele diz. Pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Ele repite o que diz os evangelhos: não vim para condenar, vim para salvar. Mas só que essa salvação, aqui ele mostra de uma forma diferente. Não é como prometer os evangelhos, que era uma salvação nos calcanhares do Salvador, como está aqui, nós lemos aqui na carta anterior. Não é uma salvação assim. Não. Ele veio para nos elevar, nos fortalecer, para nós ganharmos esta salvação. Continua o Cristo. Irradio minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda. Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação-rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor do Pai, o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de que uma inspiração superior invade sua mente e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela do mundo físico, no qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei o reino dos céus. O que ele fala aqui dessas duas dimensões, os evangelhos relatou quando ele disse: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. É isso que ele fala das duas dimensões. Não estou só nessa obra, diz o Cristo, trabalhando comigo para ajudar as pessoas a inúmeras almas mais elevadas, transcendentes espirituais, belas e amorosas, inteligentes, que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Olha o que ele diz: não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces de criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Ele está falando do reino dos céus, um reino que nós imaginamos, que nós pensamos como ele. E aos poucos ele vai nos mostrando, ele vai nos abrindo a consciência e vai nos aproximando desse reino. Vai ficando tudo mais claro para nós. Vai esclarecendo as coisas. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. As pessoas vão dando testemunho disto. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento
é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir à sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem a mente ortodoxa, que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Olha só a dificuldade. Para os religiosos, para nós, inclusive, foi. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle e distorce tudo. Tira tudo do real sentido e da verdade. Qualquer mensagem que recebam que possam contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Ele continua: entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo o dogma e religião institucionalizada. Ele afirma isso categoricamente. A se afastarem. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. A gente passa a ter uma nova visão. Quando eu estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como os raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Ele diz: essa é uma descrição gráfica pela maneira qual eu estou trabalhando atualmente. Talvez depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno. Ele diz: minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. São essas mentes que ele está despertando, que ele está buscando. Um número incontável de velhas almas, olha o que ele diz, dessas pessoas que ele está usando na Terra atualmente. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si. Embora essas preciosas almas possam não estar consciente disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano, terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egóicas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor inteligente da fonte de todo ser. Ou seja,
Muitas pessoas estão trabalhando desinteressadamente. E elas expressam este amor pela natureza, pelo bem-estar do planeta e das pessoas, inconscientemente, mas é a consciência crística que está neles, trabalhando, usando eles porque são mentes sensíveis, são espiritualmente sensíveis e aceitam Cristo trabalhar através deles. Nesta carta, quero explicar com clareza que vem através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor, não do amor humano, mas do amor incondicional de Deus, do Cristo em nós. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Ele diz que há uma necessidade muito grande de nós trabalharmos emocionalmente, com a nossa consciência aliada a essa consciência dele. E ele vai explicar por quê. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. É por isso que ele nos convida a sair dessas frequências de vibração inferiores desse mundo ilusório e ascender a essas frequências vibratórias do reino celestial. Ele diz: os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental e emocionalmente em equilíbrio com a consciência do Pai, a consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. É bem diferente um de outro. Os frutos da consciência, ele vai falar da consciência egocêntrica. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamento, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. São uma infinidade de sentimentos contrários. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização, das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que pela oração, meditação, autodisciplina e determinação conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade, em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permite cair em disputas egóicas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz
a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas nas frequências vibratórias de consciências que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas, uma atraindo a outra. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constante, a súplica para obter ajuda, força e orientação, a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas, são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair das armadilhas dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Não tem outro caminho, não tem outro meio. É o que ele falou na carta anterior, na carta 5. É o autossacrifício. Se vai doer ou não, não importa. Se o buscador desta consciência celestial quiser ela, ele tem que encarar. Através da oração, da meditação, na busca incessante. Talvez você ache que o que eu acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Eu vou repetir aqui novamente. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual, diz o Cristo. Ele fala, pelo contrário. A compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que você sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que o que está sofrendo, se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem suas frequências vibratórias de consciências espirituais normais. Identifique a razão e leve a consciência do Pai, a consciência divina, para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Eu encerro aqui a parte da minha leitura, desejando toda a luz e iluminação do Cristo para que você compreenda este ensino que ele traz nesta parte da carta e que todos nós, juntos, em consciência crística, nós passamos a pensar como ele tem ensinado aqui, a nós olharmos não só nós, mas o nosso planeta e todas as coisas que nele existem, e trazer isto, vivenciar isto com mais amor, realizar isto com a consciência dele em nós, para que nós possamos transformar a nossa vida e a vida das pessoas no decorrer do tempo que nós vamos passar aqui na Terra. Que a consciência crística em nós possa iluminar as pessoas. Foi isso que ele disse nos Evangelhos. Eu sou a luz do mundo, vós também tendes de ser luz. Então eu deixo aqui esta leitura e este convite do Cristo, para você ajudar a iluminar este mundo ao qual nós estamos vivendo, que está precisando desta luz. Gratidão, fiquem com Deus.